Vamos prestar atenção na mensagem de hoje, que talvez seja para você. Tá bom? Ou se você lida com adolescente na igreja. Agora a gente vai começar cantando. Vamos para a nossa coletânea e vamos cantar apenas o hino tema. Um hino belíssimo, Vida Simples em Família. Reúna sua família e cantemos todos juntos. Andando pela fé na senda rumo ao céu. Porque o cristão não anda pela vista, anda pela fé. E isso é o que a gente precisa aprender. Simplificar nossa vida. Se a nossa vida fosse simplesmente, o objetivo de nossa vida fosse tão simplesmente fazer a vontade de Deus, a gente não teria tantas dificuldades assim. Acredite. Pois bem, Mas 5 sorteados. Temos sorteio. Já fizemos o sorteio para a gente adiantar. Agora, cadê eles? Anotamos em algum lugar. Aqui. Diz para mim que você anotou. 5 famílias. A Patrícia e o Luciano. Patrícia Caetano e Luciano, de Planalmira, Goiás. Ganharam? Um está escrito em espanhol. Se a pessoa está aí, diga joinha aí no chat para a gente saber. Diga, eba, eu ganhei! Para nós sabermos, que senão outra família vai ser sorteada. A Renata e André, de Curitiba.
Paraná. Ganharam o quê? Um e-book de gastronomia e geografia. Gastronomia e geografia. Também temos a família da Andrea e José. Andrea e José, do Ceará. Eles ganharam um devocional. Ganharam um devocional. Ele está feliz. Um devocional número 1. Que está lá no site do Projeto Restaure. Aqui para você aparecer. Também ganhou a Renata e o Cristiano, do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E ganhou o quê? Eles ganharam um livro de papinhas, do Vida Campestre. São receitas vegetarianas para babies. A gente precisa desses, Elisa. E por último, a Lívia e o Alexandre de Goiânia. Ganharam também um livro, um e-book de tratamentos naturais também dos nossos amigos do Vida Campestre. Então, precisamos saber se eles estão aí no chat, eles estão online. Fiquem tranquilos que as famílias que ganharam esses materiais, eu já fui informado que o recado é, vocês não precisam entrar em contato com a equipe, eles vão entrar em contato com vocês, o Projeto Restaure, logo que terminar o fim de semana aqui do Family Camp. Então, já na segunda-feira, no máximo, eles entram em contato disponibilizando o material para vocês, ok? Nós temos também, após a palestra, um desafio. Vocês vão jantar e não comam muito para não dormir, porque eu acho que uma das palestras mais bonitas que nós vamos ter no acampamento vai ser o testemunho da família americana, que eu não sei o sobrenome que é. Dysinger. É difícil. Mas entre esse intervalo de 5:30 às 7, temos 2 horas, nós temos um desafio que se chama O Bom Samaritano. A Fernanda vai mandar o vídeo pelo WhatsApp. Basicamente, o que é o Bom Samaritano? É uma massagem deliciosa entre os membros da família, contando a história Do Bom Samaritano? do Bom Samaritano. Então, primeiro os pais podem fazer aos filhos e depois os filhos podem fazer para os pais. É muito gostoso. A gente fica aqui brincando bastante. Aí vocês vão ver o vídeo pelo WhatsApp e vocês vão fazer também nas suas casas para estar bem relaxados para a nossa palestra da noite. Tá bom? Eu vou chamar para o momento de oração. Isso. Estamos com outro pastor, Ismael o pastor Ismael Landim, e sua família vai nos conduzir em oração, e logo após a oração nós vamos ter um lindo louvor com a família Valentim. Um beijo já para a Thelma, mando desejar. Olá, boa tarde. Aqui é a família Landim, aqui está o Eduardo à minha direita, minha esposa e a Elisa aqui. E é um privilégio juntos estarmos aqui no Family Camp online. Que Deus abençoe a todas as famílias. Nesse momento, nós vamos orar então. A Elisa vai começar a oração, depois o Eduardo, depois a minha esposa Carol e eu. Então, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por esse sábado, abençoe todos nós nesse dia, obrigado porque nós estamos reunidos nesse Family Camp, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu queria agradecer por estarmos todos reunidos aqui, queria pedir uma bênção sobre todas as famílias e os organizadores desse Family Camp. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Pai querido, nós temos aqui os nossos filhos, a maioria de nós, os nossos filhos estão conosco, e mesmo aqueles que não estão aqui, queremos nesse momento pedir uma bênção especial sobre eles, Pai. Pedir a proteção dos teus santos anjos e pedir mais uma vez o derramamento do seu Espírito Santo, para que os nossos filhos, sejam pequenos, sejam já adultos, que eles permaneçam sempre fiéis ao seu chamado. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos,
pelo privilégio que o Senhor nos concede de, como família, nos reunirmos nesse final de semana. Em especial, eu coloco diante do Senhor todos os pais. O Senhor sabe dos desafios que nós temos, que nós enfrentamos neste mundo para educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas sabemos que o Senhor tem um manual de instruções, que é a Tua Palavra, o Espírito de Profecia, e nós devemos seguir essas orientações. Nos dê a sabedoria, o discernimento espiritual para guiar a nossa casa em direção ao céu. Amém. Pedimos que o Senhor abençoe todos os pais com a presença e a unção do Espírito. Amém. Que a vida de todos seja transformada dia a dia à Tua imagem, à Tua semelhança. Amém. Que nesta tarde, mais uma vez, o nosso coração seja impactado pelas palavras, pelo testemunho que for contado. E que, em breve, a nossa família e a família de todos aqui reunidos estejamos reunidos nas mansões celestiais. Esse é o nosso sonho, é o nosso desejo, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos muito felizes com a realização desse Family Camp Online. Espero que você também esteja feliz. Gostaríamos de testar o som. Então, se alguém estiver tendo alguma dificuldade, por favor, coloque aí
mencione aí no chat, né? Se vocês estão nos ouvindo, confirmem, por favor, para nós podermos iniciar sem dificuldades. Bom, eu estou muito feliz hoje de estar conversando com vocês. Na verdade, hoje, agora à tarde não é uma palestra, é uma conversa. Eu estou aqui com as minhas duas filhas, a Sara e a Ana, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa fase da vida, né, que para nós pais, às vezes é tão assustadora, né? Quando a gente pensa, né, que a adolescência dos nossos filhos está chegando, às vezes a gente tem alguns receios, né? E nós vamos compartilhar com vocês um pouco, então, da nossa experiência, mas eu quero que você entenda que nós estamos compartilhando do ponto de vista de uma família comum, uma família cheia de defeitos, uma família que carece a graça de Deus todos os dias, que precisa de Deus, que está numa busca. Nós não vamos falar sobre o que nós temos alcançado, mas o que Deus tem tocado nossa vida, nosso coração a realizar, né? E nós ficamos felizes em poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito. Você, pai e mãe, você tem medo da adolescência? Essa é uma pergunta que já me fizeram, e eu me lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, eu tinha um certo receio. Eu pensava assim, nossa, e se eu fizer tudo certinho e chegar lá, de repente elas se rebelarem e não valer nada do que eu fiz até então? Eu já pensei muito sobre isso. E Deus sempre acalmava o meu coração, né? Porque se nós buscamos fazer a vontade dele, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, mas ele sempre vai estar conosco e vai nos ajudar a vencer. Então, a adolescência ainda terá, né? Os nossos filhos provavelmente ainda vão ter momentos de rebeldia, mas não vão passar por uma fase toda de rebeldia complicada, onde nós não saberemos muito bem como lidar, né? Eu já percebi e aprendi muito com algumas famílias que são amorosas, famílias que buscam viver os princípios da palavra de Deus no lar, nessas famílias geralmente os filhos não passam por essa fase grande de rebeldia. Eles parecem que são mais acomodados, têm um relacionamento forte com os pais. E parece que a adolescência mesmo não existe na vida deles. O que você acha, Ana? Você acha que é possível você viver sem passar pela fase da adolescência? Você deve estar pensando assim, nossa, como assim? Não passar? Adolescência não é uma coisa natural que todo mundo passa? Mas, na verdade, se você pesquisar um pouquinho na história e você vê de onde que veio esse termo adolescência. Será que sempre existiu adolescência? Adolescência foi inventada, né, no período o termo, né, foi no período depois da Segunda Guerra Mundial, que foi quando estava tendo a guerra, né, e os soldados estavam morrendo, então eles cada vez levavam meninos mais novos para o campo de batalha sem treinamento e quase que morriam imediatamente. E eles começaram a ficar muito revoltados e a apresentar comportamentos impróprios. E a mídia tirou proveito disso e começou a fazer filmes, livros, aí falando, não, toda pessoa tem uma fase que ele tem o direito de ser livre. Ele deve ser respeitado como um adulto, mas não deve ter responsabilidades como um adulto. Não deve ser tratado como uma criança. E até hoje tem isso, né? E muitos adolescentes, quase todos, apresentam nessa idade alguns comportamentos que são rebeldes e... Então, muitas vezes a gente pensa, não, todo adolescente vai passar por uma fase assim, mas não é necessariamente assim, porque a gente vê antigamente na cultura judaica que quando o menino fazia 13 anos e a menina fazia 12, entre 12 e 13 anos. Entre 12 e 13 anos, eles faziam uma grande festa celebrando que ele estava saindo da fase
da infância e partindo para a fase adulta, que era um adulto em aprendiz. Então, eles participavam de festas, de cerimônias diferentes. Os meninos, a partir dessa idade, faziam sacrifícios por eles mesmos, né? Que antes não era permitido participar, né? Cara, isso não quer dizer que, assim, a gente adolescente vai até ficar parado sem fazer nada. A adolescência, essa é uma fase que a gente está em aprendizado como nós vamos ser um adulto depois. Então, é uma fase de treinamento para poder assumir responsabilidades. Então, ser um adolescente responsável não quer dizer que você vai deixar de ter as suas características da adolescência, né? E eu me lembro quando a gente estudou esse tema a primeira vez, que a minha mais velha ficou muito feliz, poxa, então eu já sou uma adulta. Mas, na verdade, sabe, isso nos ajudou muito, ajudou a ela também a entender que, ao contrário, em vez de eu entrar numa fase onde eu não faço nada, eu vou entrar numa fase onde eu vou aprender muito e vou me preparar para ser um adulto. Eu acho muito interessante na Bíblia, algumas parábolas, várias das parábolas da Bíblia, elas falam da natureza, né, do desenvolvimento das plantas, da germinação, a parábola do semeador, a parábola da semente de mostarda e outras, né? E pensando nisso, a gente, esse ano passado, teve uma experiência que me ensinou um pouco algumas lições em relação a essa fase da adolescência. Nós cultivamos uma horta, algo que a gente, assim, por muito tempo tinha dificuldade em fazer. Ano passado, nós conseguimos cultivar uma horta que a gente considera que foi, assim, razoavelmente bem sucedida. E nós trabalhamos em família nessa horta, plantamos muitas coisas, a horta estava formadinha, e daí chegou o verão. E nós tínhamos viagens para fazer, muitos eventos para participar, e por 1 mês e meio nós não voltamos à nossa hortinha. Simplesmente ficou lá. E depois de 1 mês e meio, quando a gente voltou, os matos estavam bem maiores do que as verduras, né? As verduras ainda estavam lá, mas o mato tinha crescido. Algumas morreram, infelizmente, algumas morreram. E a gente ficou assim, e agora? Será que a gente destrói tudo? Será que a gente abandona tudo? E nós 4 colocamos em nosso coração que não, nós vamos resgatar essa hortinha. E a gente começou um trabalho árduo de arrancar aquelas ervas daninhas, e aí a gente cobria o solo com papelão, com plástico, e nós conseguimos. Mas, como ela mencionou, com algumas perdas. Sabe, talvez você hoje, como pai de um adolescente, esteja se sentindo dessa forma. Você tem uma horta que já está produzindo, que é o seu filho adolescente, e talvez por um tempo, ou por algumas razões, ou por algumas circunstâncias, algumas coisas foram negligenciadas na educação dele. E agora você olha e tem um monte de erva daninha. O que fazer? Será que nós vamos conseguir tirar essas ervas daninhas e restaurar os nossos filhos, né, para que eles sejam úteis, para que eles sejam produtivos? Num artigo da revista super interessante, eu achei interessante que o título do artigo era A Infância, a Adolescência e o Amadurecimento das Plantas. Usava esses mesmos termos que a própria Bíblia usa, né? E falava, né, então, que comparando que a fase da adolescência de uma planta é a fase em que a planta mais cresce, né? A altura dela, na altura, e o seu tronco, o seu caule também cresce, e ela se prepara, então, para começar a produção de frutas. Essa é a fase da adolescência relacionado às plantas. Eu queria convidar você, com esse pensamento, a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Em Lucas, capítulo 2, nós vemos um pouquinho sobre o desenvolvimento, a fase da adolescência de Jesus. Lucas, capítulo 2, tem 2 versos que falam sobre isso. O verso 40, então Lucas 2, verso 40, e depois nós vamos ler Lucas 2, 52.
No verso 40, está falando sobre a infância de Jesus. E diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. E depois, se você continuar lendo, vem aquela história de quando Jesus foi ao templo, né? E conversou ali com os sacerdotes, com os escribas. E daí no verso 52 termina dizendo assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então esse verso se refere à adolescência, à juventude de Jesus. E aqui nós vemos a fase do crescimento do adolescente, assim como o crescimento da planta que eu mencionei antes, né? Existem 3 aspectos no crescimento de um adolescente que precisam progredir igualmente. Os 3 aspectos são a estatura, que é o desenvolvimento físico, a sabedoria, que é o desenvolvimento mental, e a graça diante de Deus, que é o desenvolvimento espiritual. E eu tenho notado que muitas vezes os adolescentes passam por essas crises, porque esse crescimento desses 3 aspectos não é gradual. Geralmente um aspecto vai à frente do outro. Oi? Não está equilibrado. Não está equilibrado, né? Hoje em dia, quando a gente pensa na educação dos nossos adolescentes, a gente se preocupa muito com a educação acadêmica e deixamos para trás a educação espiritual ou mesmo o desenvolvimento físico do adolescente. No livro Parábolas de Jesus, página 39, existe uma citação falando a respeito desse verso de Lucas 2:52. Diz assim: aqui nos é sugerido o dever dos pais e mestres. Seu empenho deve ser cultivar as tendências dos adolescentes, para que em cada fase sua vida represente cada fase de sua vida representem a beleza natural apropriada a esse período, desenvolvendo-se naturalmente como as plantas no jardim. Olha que interessante. Então, assim como as plantas, os adolescentes devem crescer e devem crescer com esse equilíbrio, né? Agora, por que será, então, que os adolescentes passam por essa fase de rebeldia? Eu gostaria de colocar mais alguns pontos aqui de uma pesquisa que eu fiz, né? Na fase da adolescência, o lobo frontal ou o córtex frontal, né? A parte do cérebro que fica bem na frente, é a fase em que ele mais se desenvolve. Chega num nível de desenvolvimento maior e nessa fase os adolescentes passam a entender melhor as coisas. Eles passam a notar, por exemplo, com mais clareza os erros dos seus pais. Os erros de qualquer pessoa. Os seus próprios erros também, né? Eles conseguem enxergar as falhas nos pais. E eles começam a comparar, muitas vezes, os pais dos seus amigos, os pais dos personagens da televisão, e eles começam a pensar: poxa, meu pai não é assim. Eu gostaria que meu pai fosse assim. Outra coisa que acontece, como eles estão com desenvolvimento mental mais aguçado, eles também começam a sintetizar melhor as informações e eles querem expressar isso. E geralmente eles se expressam argumentando com os pais. Então, algumas vezes o que nós entendemos como rebeldia pode simplesmente ser um sinal do desenvolvimento do adolescente. E se nós soubermos como lidar com esses sintomas e como canalizar para que eles sejam direcionados para algo positivo, nós vamos evitar passar por essas fases, né? E eu gostaria de perguntar para a Ana e para a Sara, o que vocês acham? Por que vocês acham que muitas vezes existe essa rebeldia? Quais foram alguns momentos, assim, algumas razões por que vocês tiveram, né, esses momentos de rebeldia na vida de vocês? Quando eu não começo o dia com Deus, fazendo meu devocional de manhã, é bem mais fácil a gente ter momentos de rebeldia, que a gente não está muito protegido, né? Também quando, às vezes, meus pais falam uma coisa pra gente acontecer, e daí aquilo não acontece, a gente fica bem estressado. Quando a gente não cumpre a nossa palavra, né? Não cumpre a palavra. Não somos consistentes na nossa palavra.
E você, Ana? Também, eu acho que em parte muitas rebeldias acontecem por causa de, às vezes, princípios que a família adota e não explica para os filhos por quê. Às vezes até os pais, às vezes, não sabem direito. Já vi famílias assim, por que você faz isso? Então, fulano me falou. Mas precisa saber o porquê. Deus fala, vamos, reason. Vinde, arrazoemos. Né? Então, a gente precisa saber a razão porque a gente está fazendo alguma coisa. E muitas vezes eu já convivi com adolescentes que, olha, meus pais falaram que não pode ir em tal lugar, não pode fazer tal coisa, não pode ver tal coisa, não pode vestir assim, não pode comer tal coisa, mas eu não sei porquê, né? Pra mim não tem nada a ver o que eles falam. Eu não sei por que a gente faz isso, por que não pode fazer aquilo. Então eles ficam, nossa, mas por quê? Por quê? Por quê? Então quando ficar um pouco mais velho e ter coragem, eu vou falar, não, eu não sei por que eu tô fazendo isso, então agora eu vou abandonar tudo. E eu até tava lembrando que eu tenho uma amiga que, assim, a família dela, eles eram bem rígidos em certos princípios, mas só que eles nunca explicaram nada para os filhos. E ela era a segunda mais nova, e eles eram 6 irmãos. E os 4 anteriores já tinham todos saído da igreja, e ela já estava no caminho, e ela até conversou comigo, eu tentei falar com ela, mas ela, assim, já estava numa fase que não estava mais querendo saber muito. Depois, com o tempo, eu vi que ela foi deixando tudo que os pais deles tinham ensinado, assim, imposto sobre eles, né? Mas nunca tinham ensinado, né? Então, aqui ficam 3 pontos, 3 dicas para nós pais, né? Nossos filhos precisam ter um forte relacionamento com Deus, porque senão o inimigo se apodera deles naqueles dias em que eles não começam o dia com Deus e eles facilmente podem entrar num clima de rebeldia, né? Nós precisamos ser consistentes naquilo que nós ensinamos a eles, naquilo que nós cobramos deles, e nós também precisamos levá-los a ter uma experiência pessoal com Deus, não simplesmente querer que eles adotem a nossa experiência, mas eles precisam ser educados e ensinados para que eles adotem os seus princípios baseados na sua experiência, né? Eu estava vendo também 5 pontos que geralmente trazem mais rebeldia no adolescente. O adolescente, ele passa por uma crise de identidade, justamente por causa desse crescimento rápido que ocorre nessa fase, né? Existem mudanças físicas, psicológicas e sociais que afetam muito o adolescente. Então, ele passa por uma crise de identidade. O adolescente também tem um desejo grande de independência nessa fase. Tem um desejo de controlar todas as áreas da sua vida. Desejo de ser aceito pelos demais. E o desejo de ser notado pelos demais. Gosta de fazer coisas para ele se sobressair. E eu achei maravilhoso quando a gente olha aos princípios da verdadeira educação, conforme são nos dados, né, no livro Educação e outros livros da escritora Ellen White, que os 4 compêndios, como nós aprendemos lá, não sei se você já ouviu falar, mas se você ler o livro de educação, né, a natureza, a Bíblia, o trabalho útil, as experiências da vida, eles são a solução para essas crises que o adolescente passa. Por exemplo, geralmente um adolescente ele tem crise de identidade porque ele não tem um propósito na vida, porque ele não tem uma missão. E quando você educa o seu filho para ser um missionário, porque todo filho e filha de Deus nasce em seu reino como um missionário, e a verdadeira educação é um preparo missionário, como diz o livro Ciência do Bom Viver, não me lembro a página agora, mas você pode procurar. Então, os nossos filhos, se eles receberem essa educação, eles vão ter um propósito na vida. Então, você já vai derrubar o primeiro mito lá. Eles têm o desejo de ser independentes. Os nossos filhos crescem educados nos princípios de Deus, sabendo que eles precisam ser dependentes de Deus. E quando você depende de Deus e você faz a vontade de Deus, você encontra a verdadeira liberdade. Então, essa independência a verdadeira independência só pode ser encontrada na dependência de Deus.
controlar as áreas da vida, né? É algo que você consegue quando você ensina responsabilidade. Quando os nossos adolescentes são responsáveis, ele quer dizer que eles têm controle daquela área, né, na qual eles aprenderam responsabilidade, eles têm controle. Sobre aquela área, eles têm controle. Desejo de aceitação. Quando o seu filho se desenvolve habilidades e ele é útil para com a sua família, para com a sua sociedade, ele não vai precisar buscar aceitação, porque ele já vai se sentir útil, ele já vai ser aceito, ele já vai sentir que ele tem uma utilidade no meio em que ele vive, né? E isso vai levar à realização. E um adolescente realizado não precisa ficar buscando ser notado, ser reconhecido, não precisa ficar fazendo coisas esquisitas para ser reconhecido pelos outros, porque ele vai ser apreciado pelas habilidades que ele tem. Então, nós vamos compartilhar aqui, rapidamente, 10 dicas para simplificar a adolescência do seu filho e para promover um desenvolvimento equilibrado entre essas 3 áreas, físico, mental e espiritual. E a primeira dica é, para você, pai e mãe, seja um pai e mãe amigo, não apenas um amigo do seu filho. Entendeu a diferença? Nós precisamos ter um relacionamento íntimo, nós precisamos ganhar o coração dos nossos filhos. Mas nós sempre precisamos continuar sendo os pais. Eu não posso deixar de ser pai, deixar de fazer com que eles percam o respeito por mim em nome dessa amizade, né? Então a amizade precisa existir e uma amizade muito mais profunda do que uma amizade de amigo. E sabe quando começa essa amizade? Lá na infância, nos primeiros anos de vida. Quando nós estamos presentes na vida dos nossos filhos, nós ajudamos ele a desenvolver a confiança em nós, lá na infância, né? Existem algumas citações de Ellen White que dizem que que tudo que a criança precisa nos primeiros anos de vida é da companhia dos pais. A criança não precisa tanto assim de tantos outros amigos se ela tiver os pais presentes na vida dela. Já na adolescência, eles precisam de ter outros amigos, eles precisam de ter pessoas, porque eles estão nessa fase de crescimento, desenvolvimento, eles vão olhar ao redor. Mas quando nós já desenvolvemos um relacionamento sólido com eles na infância, o que vai acontecer? Eles vão buscar essas outras amizades na adolescência, mas eles vão sempre ter a nós como referência, né? Então, os nossos filhos precisam sentir que eles são prioridades para nós. Em Lucas 1:17, João Batista fala da missão de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você já leu esse texto? E esse texto tem um significado duplo. Ele fala do relacionamento entre os nossos pais espirituais, né? E nós como filhos espirituais. Mas ele também está falando da conversão do coração dos filhos com os pais também. Então, faça parte da vida do seu filho e deixe que ele faça parte da sua vida. Converse. Não existe excesso de intimidade, não deve existir excesso de intimidade, né, nesse diálogo entre os pais e os filhos. Nós temos uma amiga, e eu me lembro, o filho dela passou um tempo na nossa casa, na verdade ele estava longe dela já há alguns meses, um jovem, e ele às vezes passava 1, 2, 3 horas conversando no celular com a mãe. Já pensou? Um jovem deixava de almoçar na hora certa porque estava conversando com a mãe. Um jovem de 18 anos de idade. Isso não é raro. Isso é raro. Não é comum. Mas deveria ser comum na vida de todo cristão, né? Então, nós precisamos ganhar o coração dos nossos filhos. É uma coisa que eu sempre me lembro, a gente tem uma amiga lá da nossa igreja, que eu acho muito bonito o jeito que ela e as filhas se tratam. Elas sempre se chamam de amigas. Vem cá, amiga, vamos fazer isso, amiga. E eu vejo que o relacionamento delas realmente é um relacionamento de amigas. Sim, melhores amigas, né?
E será que os pais aprendem algumas coisas com os filhos? O que você acha? Questão muito boa que eu acho que ajuda no relacionamento dos pais com os filhos é pedir conselhos. Por exemplo, se tem uma decisão a fazer e precisam de conselhos, isso, aí eles vão lá e perguntam para os filhos, então os filhos sentem assim, parte da família, que eles também podem pensar e ajudar com o que eles estão precisando. E os pais estão precisando. Essa é uma ótima ideia. A gente evita muitos problemas quando os nossos filhos fazem parte da tomada de decisão da família, né? Dica número 2. Proteja seus filhos contra as influências negativas. Às vezes a gente tem a impressão, meus filhos já estão crescendo, então eu preciso deixar ele tomar suas próprias decisões. Mas lembre-se, ele ainda não chegou na fase do amadurecimento. Ele está na fase do crescimento. E essa é a fase quando eles estão tomando as decisões mais importantes da vida. E nós, pais, precisamos estar ali como um apoio para eles. Para que eles realmente se lembrem dos princípios nos quais eles foram educados e não se deixem ser levados pelas influências, né? Alguns anos atrás, acreditava-se que as pressões sociais aconteciam por volta dos 17, 18 anos de idade na vida do adolescente. Hoje, isso já mudou. O mundo mesmo reconhece que é entre os 13 e 14 anos que as pressões sociais mais fortes estão chegando aos nossos filhos. Então, nós precisamos ser um apoio para eles, mesmo antes, eu até acredito que as pressões sociais estão vindo, né? Nós precisamos ser um apoio para eles. No livro Orientação da Criança, página 114, diz assim: se os pais desejam que os filhos sejam puros, devem rodeá-los de companhias puras, que Deus possa aprovar. Então, pais, nós temos uma responsabilidade na companhia dos nossos filhos, com quem que eles vão andar, com quem vai influenciar a vida dele, né? E como que nós podemos, então, lidar com essa pressão social? Uma vez, ano passado, eu fui num curso missionário nos Estados Unidos, e um curso de evangelismo de treinamento de evangelismo para adolescentes. De um mês, isso. E assim, o ambiente é um ambiente muito bom, vamos dizer, seguro, né? Mas só que tinha outros adolescentes além de mim, né? E nem todos os adolescentes tinham os mesmos princípios que eu. Então, tinha influências negativas, apesar de todos os cuidados que os líderes tinham. E, assim, às vezes eu pensava, às vezes eu tomava algumas decisões que eu sabia que não era o correto fazer, era meio que contra os meus princípios que eu e minha família temos. Mas só que quando eu via que estava todo mundo fazendo, nem era alguém que falava, não, por que você não vai fazer isso? Nossa, você vai ficar diferente de todo mundo, você vai fazer isso. Mas eu via lá todo mundo fazendo uma coisa, ai, eu vou ficar de fora. Ninguém falava nada comigo, mas era uma pressão social, assim, né? E eu fiz algumas coisas que, assim, eu não devia ter feito. E quando eu voltei para casa, eu tive que ter meio que uma reeducação em certos pontos. E eu voltei a estudar os princípios, algumas coisas, principalmente as coisas que eu tinha falhado. E muitas vezes eu pensava assim, eu tinha outras famílias que eu conhecia que era referência para mim, né? Sabe, como que eu agiria se eu estivesse na presença dessa família que tem esse princípio? Será que eu faria o que eu fiz lá? Ou será que eu faria o que eu sei que é correto? Então, isso ajudou bastante. E estudando bastante, eu fui percebendo, nossa, eu não devia ter feito isso. Eu agi de uma forma que eu poderia ter agido melhor. Né? Também gosto muito de pensar o que eu faria se eu estivesse com Jesus. Ou o que Jesus faria no meu lugar, ou também como essas pessoas, os amigos que a gente tem, que é uma referência pra gente, o que essas pessoas fariam se fosse. Daí a importância, pai, de nós provermos boas referências, boas influências para os nossos filhos, né? Porque nessa fase que eles precisam dessas referências,
Eles não podem ficar isolados ou no meio de pessoas que não vão ser boas influências. Então, precisamos dar oportunidades de sociabilização saudável. E sabe de uma coisa? Não podemos ter medo de ensinar princípios para os nossos filhos. Às vezes, principalmente quando você adota um princípio na sua vida que você não tinha ensinado antes, seu filho já é um adolescente, você pensa, poxa, como que ele vai aceitar isso agora? Você fez alguma mudança no seu estilo de vida. Mas nós não devemos ter medo. Os nossos filhos, essa fase, eles gostam de aprender as coisas. E às vezes eles não demonstram, ou quando você conta para eles, olha, eu descobri isso, 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 eles podem até não demonstrar que eles concordam com você. Mas em pouco tempo você vai pegar eles defendendo aqueles princípios que você acabou de ensinar. Isso é muito gratificante a gente ver. E a gente poderia falar também sobre outras influências como a mídia, né? Mas aqui, especificamente hoje, queremos focar mais nesse aspecto do relacionamento. Mas eu acho assim, tem muito material, nós temos ouvido muitas coisas hoje em dia, né? Sobre os efeitos negativos da mídia nos nossos filhos. Se você ler Filipenses 4:8, já é assim, a regrinha para tudo que a gente vai escolher para influenciar a vida dos nossos filhos, né? E se você quer protegê-los contra as influências lá fora, devemos então pensar também em protegê-los contra as influências que podem entrar no nosso lar através das mídias, das redes sociais, da televisão e de outros canais, né? Vamos para o terceiro ponto. Saia do artificial e vá para o natural. Essa é mais uma dica. Como nós acabamos de falar de mídia, nós vivemos num mundo extremamente artificial. Tem um livro que eu li, comecei a ler esse ano passado, chamado A Última Criança na Natureza. O autor é Richard Louv. Na verdade, ele está escrevendo vários livros sobre esse tema, né? Da natureza, a falta de contato com a natureza e o excesso de mídia na vida das crianças. E eu não sei exatamente que denominação ele é cristão, mas sabe, o que várias das pesquisas que ele apresenta ali indicam, né, que problemas como déficit de atenção, hiperativismo, autismo, podem ser curados ou melhorados muito quando os nossos filhos têm contato com a natureza. E nós sabemos que o plano de Deus é que os nossos filhos cresçam em meio à natureza e que eles tenham esse contato com a natureza. E geralmente um adolescente que não cresceu em contato com a natureza, ele não sente necessidade que ele precisa. E nós precisamos levar os nossos filhos a voltar a ter esse contato com a natureza. E uma das melhores maneiras de fazer isso é envolver os nossos filhos em trabalho ao ar livre. Existem várias coisas que podem ser feitas ao ar livre, né? E eu acho que a horta é uma das melhores. E nós nem sempre fomos muito bons nisso, né? Como eu já mencionei. As nossas filhas nem sempre cresceram com esse gosto. Como é que foi, Ana, para você? A minha irmã gosta mais de ficar lá fora. Eu ainda estou trabalhando nisso, mas eu não gostava muito de ficar lá fora. Não é que não gostava de ficar lá fora, mas eu preferia ficar dentro de casa, lendo um livro, tocando piano, alguma coisa assim. E eu ia lá fora, eu ia na horta, porque era parte da nossa rotina e era uma obrigação eu fazer isso. Mas eu sempre ficava perguntando, mãe, que horas que a gente vai entrar? Mãe, quanto tempo já passou? Falta 10 minutos. Mãe, já deu a hora, tá 1 minuto atrasado, mãe, a gente tem que entrar, eu tenho que praticar piano. Então, mas de uns tempos pra cá eu comecei a ler a gente começou a aprender bastante coisa sobre agricultura, comecei a ver jovens envolvidos na agricultura e eu comecei a me interessar bastante. Infelizmente, eu ainda não consegui passar tanto tempo lá fora, na horta, fazendo coisas assim, quanto eu gostaria, em parte por causa do Family Camp. Mas
Mas eu estou, assim, com um desejo muito grande de passar mais tempo lá fora e mexer na terra, plantar, fazer coisas assim. Bom, a quarta dica para simplificar a adolescência é incentivar os dons dos nossos filhos e apoiar os seus interesses. Nem sempre, eu confesso, eu apoiei os interesses das minhas filhas. Nós, mães, gostamos muito de estar no controle, né? E às vezes os nossos filhos vêm com umas ideias assim mirabolantes. Mãe, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E a gente fica com medo. Não, você vai se cortar, não mexe com faca, não faz isso, não faz aquilo, né? E Deus tem trabalhado isso em mim e creio que já mudou até bastante, né? Me ajudar a enxergar que em cada curiosidade que os nossos filhos têm pode ser o início de um dom que eles estão desenvolvendo ali. Então, como minha mãe estava dizendo, que os pais sempre devem apoiar os interesses dos filhos. Por exemplo, meu filho gosta de fotografia ou marcenaria, alguma coisa assim, mas os pais não gostam muito, sem noção, de chegar nessas coisas. Mas às vezes o filho tem um dom nisso e daí os pais eles devem apoiar porque pode ser uma bênção para muitas pessoas. E nós também precisamos reconhecer as habilidades que eles têm e valorizar as habilidades que eles têm, né? Por exemplo, aí em casa, às vezes, eu, por exemplo, faço pão de queijo vegano. E assim, eu faço bem. Faz bem. Gostoso. Eu estava esperando vocês falarem isso. Mas, então, geralmente, quando a gente vai comer pão de quê, como a gente chama, é eu que faço. A Sara faz pão muito bem, então, quando a gente vai comer pão, a Sara que faz algum prato, alguma coisa. Até tem uma coisa aí que eu corto o pão bem fininho. Então, às vezes, em casa, quando a gente vai cortar pão, geralmente eu corto. E a gente estava tendo na casa dos meus amigos, daí ela falou, nossa, Ana, quando a gente descobre alguma coisa que alguém faz bem, é ele que faz isso. Daí até um dos filhos dela falou, então, Ana, você já sabe, se você não quiser fazer, não faz bem, viu? Mas não é esse o contexto. Nem o conselho. Não é o conselho. Para eles aperfeiçoarem mais ainda as habilidades que eles já têm, né? E tem coisas simples. Por exemplo, eu não gosto de pegar insetos com a mão. Tem alguém na minha casa que faz um trabalho muito bom desde pequeno. Então, quando aparece algum bichinho lá dentro, é uma habilidade, ela já sabe. É o SOS pegadora de insetos, né? Esses dias... O que aconteceu esses dias? Eu tô ensinando um pouco sobre a apicultura e daí a gente tem caixa de abelha lá embaixo no sítio e a gente deixa uma bacia lá fora com restos de mel. E daí começou a vir umas abelhas, eu acho que não é nada, umas abelhas, a ver o mel. Mas aí, de repente, a enxame inteira tava lá, na nossa varanda, mas no mel. A gente não podia sair pra fora, né? Ficou trancada dentro. Aí eu tive que ir lá furar roupa, de apicultor, e lá levar todas as abelhas lá pra baixo. Então, vocês veem, são pequenas coisas, mas que fazem com que os nossos filhos se sintam úteis, né? Então, nós devemos apoiar os interesses. Interesses como na área da música também, né? Eu creio, né, como professora de música, creio que todas as crianças deveriam estudar um instrumento, deveriam se desenvolver. E quando nós queremos que os nossos filhos participem na igreja, então nós precisamos apoiar. Precisamos fazer um esforço para que eles façam uma aula, tenham um instrumento, né? No nosso caso, nós incentivamos elas mesmas a fazerem pequenos projetos para conseguir dinheiro para poder comprar os seus instrumentos. Tudo isso também leva a quinta dica, né, que eu tenho para compartilhar. Dê responsabilidades aos seus filhos e assuma que eles serão responsáveis. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança o caminho que deve andar e quando ainda for velho, não se desviará dele. Nós precisamos ensinar responsabilidade desde cedo nas coisas pequenas.
Muitas vezes nós somos rápidos em cobrar os nossos filhos, até mesmo antes de ensinar. Então nós precisamos ensinar. Tudo que eles aprendem em casa, lavar louça, varrer a casa, arrumar a cama, limpar o banheiro, o que for. Nós precisamos ensinar como parte, algo que vai ser útil para a vida deles, não simplesmente como uma obrigação. Então, não simplesmente cobrar, mas ensinar e mostrar para eles que isso vai ser útil na vida deles, né? E os nossos filhos, eles florescem no desenvolvimento dessas habilidades. Principalmente quando nós pais mostramos que nós dependemos deles. Essa semana, preparando aqui para o Family Camp, a gente teve uma experiência interessante. Acho que foi quinta-feira, a Ana estava bem envolvida ali, né, nas inscrições e verificando pagamentos e coisas assim. E a Sara tinha uma encomenda de pão, ela tinha que fazer 24 pães para entregar antes, né, da gente começar a correria maior ainda para o Family Camp. E eu fui ajudá-la a fazer. E teve um momento assim que Deus chamou a minha atenção. Eu já estava, né, com essas ideias dessa conversa aqui em mente. E eu comecei a pensar, Senhor, olha que momento que eu estou vivendo. Eu estava ali como ajudante da minha filha, porque ela faz muito melhor do que eu. E eu não entendia, eu faço pão, mas eu não faço do jeito que ela faz, né? E eu vi que ela tem todo um sistema diferente de fazer o pão. E eu estava ali como ajudante dela. E sabe, Deus tocou o meu coração. Quando nós só podemos fazer com que as pessoas dependam de nós quando nós aprendemos a depender dos outros, né? Eu dependo de Deus. E para que eu ensine a minha filha a depender de mim, eu preciso continuar dependendo de Deus. E quando eu ajudo ela, demonstrando que eu estou dependendo dela, é que eu estou levando ela a depender de Deus também. Não sei se deu para entender, acho que eu confundi um pouco as coisas aqui, mas... Quando nós queremos que os nossos filhos aprendam o que é depender, nós precisamos modelar isso. Então, ali naquele momento, eu perguntava, filho, o que eu faço agora? O que eu coloco aqui? Né? Eu estava demonstrando a minha dependência dela e ensinando ela, então, a depender também. Número 6. Vamos correr aqui que o tempo está passando. Seja paciente com as falhas dos seus filhos. Nós temos falhas. Nós, como pais, temos falhas e nós precisamos reconhecer isso e sermos pacientes com eles. Existe um texto no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 67, que diz assim: quando dás advertências ou repreensão aos jovens, fazei-o como alguém que neles tem interesse especial e que eles vejam que tens o sincero desejo de que eles tenham um bom relatório nos livros do céu. Então, se nós precisarmos corrigir os nossos filhos, nós precisamos corrigir de forma que eles entendam que nós queremos o bem deles, né? Nós queremos que eles sejam restaurados e resgatados. Uma coisa muito importante, na verdade, para qualquer um, quando a gente faz uma coisa errada, nós temos que reconhecer o nosso erro, reconhecer que o que nós fizemos foi realmente errado, muito errado. E só depois que nós reconhecermos e nos arrependemos, nós nos arrependemos quando nós reconhecemos nosso erro primeiro. E em casa, quando a gente faz alguma coisa errada, às vezes meus pais falam, a gente tem que reconhecer primeiro, né? Porque senão não adianta. Você não vai aceitar consequências. Eu não vou aceitar consequência nenhuma. Daí, às vezes, meus pais falam, então, qual que você acha que deve ser a sua consequência? Ou você vai escolher a sua consequência. E a gente não, eu pelo menos, eu não tenho coragem de escolher uma coisa, vou lá fazer alguma coisa rapidinho, lavar o carro rapidinho e já volto. Quando eu realmente reconheço que eu fiz errado, eu não tenho coragem de falar, não, eu acho que a minha consequência deve ser uma coisa bem simples, porque
Geralmente elas são mais duras consigo mesmas do que nós pais. Quando elas chegam nesse ponto de reconhecer o erro, né? E de se arrepender. A gente também, que a gente faz em casa, ler e estudar sobre o assunto. Não que ler seja a consequência, a gente gosta de ler, mas é bom porque daí já nos ensina, assim, a gente pode estudar do que a gente fez para não fazer mais. Essas são algumas maneiras, né? Como a gente lida com as falhas na adolescência. E isso nos leva ao ponto seguinte, a sétima dica, né? Para ter uma adolescência mais suave. Nós precisamos aprender a pedir perdão. Nós, pais. Lembra que eu falei que nessa fase os nossos filhos conseguem enxergar os nossos erros de forma mais clara. E às vezes, quando eles são pequenos, como eles não enxergam os nossos erros, a gente passa por cima, não pede perdão por muitas coisas erradas que nós fazemos. Mas nessa nunca é certo, né? O certo é desde pequenininho a gente está pedindo perdão. Mas nessa fase, principalmente, nós podemos passar como pessoas muito hipócritas quando nós fazemos isso. Porque os nossos filhos reconhecem os nossos erros. Então, nós precisamos nos humilhar como pais e reconhecer os nossos erros e pedir perdão quando nós estamos errados também. E quando nós fazemos isso, isso gera algo nos nossos filhos. Quando os pais pedem perdão também gera confiança. Os filhos percebem, nossa, meus pais também eles erram, eles veem que eles erraram, então eles pedem perdão, assim, deixam mais de confiança. Os filhos passam. A dica número 8 para você ter uma adolescência mais simples, mais tranquila, é você ensinar o seu filho a depender de Deus, a ter um relacionamento real com Deus. Como nós já mencionamos aqui, a falta da comunhão com Deus gera muitos dos momentos de rebeldia na vida do adolescente. E a falta de comunhão com Deus por parte dos pais, muitas vezes faz com que nós irritemos os nossos filhos. Na Bíblia fala isso também, que nós não devemos irritar os nossos filhos. E quando nós estamos com Deus, nós temos mais controle do nosso comportamento, das nossas atitudes. E isso ajuda os nossos filhos a se aproximarem de Deus também. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a buscar a Deus. Quando nós falhamos, muitas vezes, nós não queremos reconhecer o erro que nós cometemos, né? A Sara estava comentando esses dias comigo, né? Às vezes ela erra e na hora não reconhece, mas quando ela se aproxima de Deus, o Espírito Santo, ele traz isso à tona, né? Também quando eu erro, eu sinto nossa, eu errei, eu preciso ficar mais perto de Deus, preciso estar mais preparada. Exatamente. Mas se a gente está longe de Deus, a gente acaba pulando essa fase, a gente acaba deixando de reconhecer os nossos erros. Assim, meu devocional com Deus está se tornando cada vez mais real, mas sim, ainda tem muita coisa que melhorar. Mas, às vezes, porque não é todo dia que a gente tem aquela inspiração, ler uma coisa assim. Nossa, tem dia que, assim, pelo menos para mim, eu leio uma coisa e eu entendi, mas o que mais? Né? Então, muitas vezes eu gosto de ouvir sermões. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir sermões. Muitos adolescentes não gostam de sermões, mas eu gosto bastante de ouvir. Então, durante o dia, fazendo as coisas, e às vezes até durante minha devoção matinal, eu coloco um sermão para ouvir. Eu ouço, tipo, alguns palestrantes que eu ouço. É o Randy Skeet, não sei se vocês conhecem, o americano, Pavel Goya e o Dean Cullinan também. Daí vai uma dica também para quem fala inglês, que é um podcast que chama Why They Did That, do pastor Dean Cullinan. Porque eles fizeram isso. Porque eles fizeram isso em português, né? Que eles pegam personagens bíblicas, histórias bíblicas e tiram lições assim, super profundas. E você pode achar esse podcast no YouTube, no site deles, que é whytheydidthat.org. Ou no Spotify,
Apple Podcast, Google Play, onde? Acho que em qualquer lugar. Então eu ouço esses sermões durante minha devoção, durante o dia e quando às vezes eu tô fazendo as coisas, eu coloco um sermão e parece que eu tô fazendo minha devoção de novo, mas fazendo as outras coisas também, né? Até quando ela tava comentando que às vezes ela não sente nada na devoção, mas depois, a gente tava conversando sobre isso depois, em alguma situação que a gente estiver passando, a gente vai lembrar, nossa, aquele dia eu li sobre isso e falava sobre isso E o Espírito Santo traz de volta a nossa mente, né? E isso tudo, amigos, vai levar ao nossa 10ª dica. Não. A 9ª dica, desculpa. É a motivação para uma vida em missão, né? Quando nós aprendemos essas habilidades e quando nós temos essa comunhão com Deus, o resultado natural vai ser o desejo de servir, o desejo de compartilhar aquilo que nós fazemos, que nós aprendemos, né? A gente tem buscado, e o Projeto Restaure é parte disso na nossa vida, né? De envolver as nossas filhas na missão, de diferentes formas, né? Como a Ana já mencionou ali, a experiência numa escola missionária, né? E nós acreditamos que o resultado que todos nós pais precisamos e desejamos ter para os nossos filhos é levá-los a ter esse encontro com Deus de modo que eles desejam servir a Deus. Eu gostaria de compartilhar, encerrando aqui, um testemunho de uma mãe e de um adolescente. Nós conhecemos eles há alguns anos atrás, e algumas semanas atrás eu recebi um testemunho dela muito bonito e eu falei, mãe, eu preciso compartilhar esse testemunho com essas famílias. Existem adolescentes que estão buscando a Deus, que estão recebendo a educação que Deus planejou para eles, e o resultado é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. E a experiência dessa mãe tocou muito o meu coração, e eu gostaria que você também escutasse, também assistisse, né? Porque se Deus pode fazer isso por ela, Ele pode fazer pelos nossos filhos também, Ele pode fazer pelo seu filho, pelas minhas filhas. Vamos assistir em oração. Olá, o meu nome é Valéria, eu sou esposa do Samarone e mãe de Marcos Augusto, um adolescente de 16 anos. Eu moro aqui no interior do Maranhão, no campo, e estou aqui morando há quase 2 anos. Eu vou contar um pouco para vocês da experiência que nós temos passado com o nosso adolescente. A primeira vez que eu tive contato com esse termo verdadeira educação foi há 12 anos atrás, lendo o livro Fuga para Deus e Vida Plena de Poder. E a vida daquela família impactou muito a minha vida. E eu desejei ter a mesma experiência. Eu desejei que meu filho vivesse a experiência dos filhos dele. Na época eu não sabia como aplicar tudo isso, mas Deus foi me ensinando ao longo dos anos. Só que quando meu filho tinha 12 anos de idade, a gente não conseguiu aplicar como a gente vinha, porque existiam muitas tarefas escolares, eram muitos trabalhos, e ele passava muito tempo sentado estudando. A gente começou a perceber que talvez aquilo não era tão bom. Parecia ser bom, um juvenil estudando, mas de acordo com o que nós estávamos lendo, percebemos que não era o plano de Deus. Deus nos deu a oportunidade, alguns anos depois, de participar de um curso de saúde de evangelismo, onde nós conhecemos alguns missionários e suas famílias. E tivemos aulas com ele. E para nós foi um divisor de água. Conhecemos o livro Educação mais de perto e começamos a ler e estudar. E Deus foi muito bondoso conosco e nos trouxe para o campo. E lá na cidade, o meu filho ele tinha um cansaço mental muito grande, porque ele estudava bastante e não se exercitava. E ele tinha dificuldade no crescimento. Todos os amigos cresciam e ele parecia que nunca crescia. E ao chegarmos aqui, ele participou da construção da nossa casa. Ele aprendeu com os pedreiros. Deus
tem sido professor dele desde quando chegamos aqui. Mas Deus também usou alguns professores aqui. E alguns desses professores foram os próprios pedreiros da nossa casa. E da casa do vizinho também, de uma outra família que veio. E ele aprendeu a como colocar uma porta, como colocar uma janela. E ele aprendeu diversos trabalhos que o pedreiro faz na casa. Tanto que na nossa casa, foi ele que colocou as 3 últimas portas de dentro da nossa casa, ele colocou sozinho. E ele fez o que nós chamamos aqui de sumidor, onde vai toda a água das torneiras da nossa casa. E ele fez, cavou, aí junto com o pai fez a estrutura, onde vai toda a água. E o que aconteceu? Em 4 meses ele cresceu e se desenvolveu. E ele perdeu quase todas as roupas dele. E ele ficou muito feliz. E a gente viu que Deus começou a trabalhar as faculdades físicas. Ele ficou muito mais ágil, ficou mais disposto para trabalhar. E ele não foi só isso. Deus começou a dar talentos incríveis para ele. E a gente orava muito por isso. Porque a gente viu o que estava escrito. A gente viu que no livro Educação, no capítulo que fala sobre o trabalho manual, a educação manual, está escrito que, em regra, o exercício mais proveitoso aos jovens será encontrado nas ocupações úteis. Então, aquelas ocupações que ele estava tendo, era útil. Era útil para ele e útil para nós. E começando pelo desenvolvimento da faculdade física, Deus trabalhou o intelectual dele. E depois, a consequência disso, foi uma vida espiritual mais alicerçada, na verdade. Ele começou a pregar sobre a própria educação dele. A própria educação dele, do que ele estava vivendo agora, estimulou ele a estudar mais a palavra de Deus, o espírito de profecia, focando bem na verdadeira educação, no plano educacional que Deus tem para as crianças, para os jovens, para os adultos, mas em especial para ele, informação. Mas não foi só isso. Ele começou a desenvolver outras habilidades. E a que ele mais gosta hoje é trabalhar com madeira, na parte de marcenaria. E ele começou por experiência, quando alguns trabalhadores iam tirar madeira e sobrava alguns pedaços da madeira, ele começou a fazer experiência, fazer bancos, e deu muito certo. O primeiro não ficou tão bom, o segundo foi melhorando, e depois ele foi se aperfeiçoando a ponto de vender muitos banquinhos e receber encomenda. E deu tão certo que ele ganhou um bom dinheiro. E ele comprou uma motosserra para ele. E ele ficou muito feliz, porque ele viu que Deus estava abençoando o trabalho dele. E depois ele começou a trabalhar com outras ferramentas. E ele também aprendeu a fazer manutenção de máquinas. Manutenção de roçadeira, de motosserra, das outras máquinas que ele trabalha. Máquinas que ele trabalha na madeira, corta na madeira. E não só isso também, com a mídia, ele começou a trabalhar com a mídia. Nós trabalhamos aqui num projeto de escola missionária e ele é o responsável pela mídia da escola. Ele faz todas as filmagens, inclusive ele está me filmando, me dizendo como é que eu tenho que falar, o tempo que eu tenho que falar. E nós estamos muito felizes. E eu quero dizer para você que o plano educacional de Deus, ele funciona. E eu estou impressionada a cada dia pelo que Deus está fazendo na vida do meu filho. Ele só tem 16 anos, mas ele já é professor aqui na escola de manutenção de máquinas e de marcenaria. E ele prega a verdade, ele prega a verdadeira educação. Ele ajuda os jovens a entenderem que Deus tem um plano para eles. E eu sugiro a vocês que façam do livro Educação um livro de cabeceira. Ele é o plano de Deus. E para terminar, eu gostaria de ler no mesmo capítulo, Educação Manual, o que Deus escreveu aqui para nós através de Ellen White.
diz assim: aquilo que adestra as mãos para utilidade e ensina o jovem a arrostar com a sua participação nos encargos da vida, é o mais eficaz na promoção do crescimento do espírito e do caráter. A cada dia meu filho tem se dedicado a aprender mais e mais do próprio Deus. Deus tem sido o professor dele. Deus tem sido o nosso professor, mas eu estou impressionada como Deus está ensinando ele, como ele aprende rápido. E nós estamos num ambiente propício para isso, porque a natureza é uma sala de aula. E o professor é Deus, e usa a mim e meu esposo como professores também, e usa outros profissionais como professores. Os pedreiros foram um dos primeiros professores do meu filho aqui, e nossos amigos que trabalham com outras áreas também, sempre que vem aqui, ele também aprende com eles. E a mente dele parece uma esponjinha que vai sugando tudo aquilo que Deus vai colocando na frente dele. E ele está se preparando para ser um missionário, para ser útil aonde Deus enviar. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que você possa ter uma experiência tão maravilhosa como eu e o pai estamos tendo sobre o nosso adolescente Marcos Augusto. Maravilhosa a experiência, né? Que esses pais estão passando. E essa pode ser a experiência de qualquer um de nós. No livro de Salmos, no Salmo 128, verso 3, diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos ou brotos da oliveira, a roda da tua mesa. Você sabia que a oliveira é uma das árvores mais valiosas mencionadas na Bíblia? Por causa do seu fruto, por causa da azeitona, né? Existem olivais plantados ali em toda a região, perto de Jerusalém, o jardim de Getsemane, né? Onde Jesus orou. As oliveiras, elas têm uma vida muito longa, elas são, né, milenares, e elas, interessante que elas começam a produzir os frutos, alguns frutos depois de 3, 4 anos, mas é por volta dos 17 e 18 anos que começa realmente a colheita da oliveira. Os nossos filhos são como oliveiras. E na adolescência, né, no final da adolescência, é quando eles vão realmente produzir os frutos que nós pais vamos estar ajudando eles através do cultivo apropriado com as coisas, né, que Deus tem colocado em nossa vida, ajudando a fertilizar o solo da nossa oliveira, a irrigar, a prover tudo aquilo que eles precisam, né? O cuidado, o carinho que nós damos a eles vai fazer com que eles sejam oliveiras produtivas. E elas vão durar por muito tempo. A influência dos nossos filhos na vida das outras pessoas vai ser uma influência eterna. Que Deus abençoe você e a nós nessa fase. Que Deus abençoe os nossos filhos adolescentes para que eles desejem ser essa oliveira plantada, né, no jardim de Deus, que seja uma bênção para os outros e que possam levar muitas outras pessoas a um relacionamento mais íntimo com Deus. Curve a sua fronte. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor deu a nós a oportunidade de educarmos os nossos filhos para Ti. É uma oportunidade muito grande, é uma responsabilidade muito grande também, Pai. Nós somos incapazes de realizá-la sem a Sua ajuda. Por isso, pedimos que o Senhor derrame o Seu Espírito no coração de cada pai e mãe aqui. Que possamos, com a Sua ajuda, Pai, preparar os nossos filhos para que eles sejam essas oliveiras que vão produzir muitos frutos, que vão ser fortes, vão resistir às tempestades da vida e que vão levar outras pessoas ao contato contigo. Abençoa os pais que talvez estejam passando por dificuldades. Dê esclarecimento, dê sabedoria, para que eles possam saber exatamente como educar os filhos. Toque também no coração dos adolescentes, Pai, que talvez estejam passando por um período de rebeldia, de revolta, que eles sintam o desejo de buscar a Ti, que eles sintam o desejo de ter um relacionamento melhor contigo,
que eles sejam submissos e obedientes aos seus pais também. Isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós estamos encerrando agora pela tarde a nossa programação do Family Camp. Muito obrigado a Ruth, as meninas, por essa palestra, essa conversa, né? Essas dicas. Muito lindo o testemunho da irmã lá do Maranhão. E hoje à noite, não se esqueçam, às 7h15 já fica aberto a sala, vocês receberão o link. E a partir das 7h30 a gente começa. Então, 7h15 já tem o link aberto. Teremos o testemunho de uma família americana, John e Pam Dysinger. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Tudo tem valido a pena, né? Tem sido tantos ensinamentos. Então, fiquem conosco a partir das 7h15. Deus abençoe vocês e tenham uma feliz semana. E daqui a pouquinho vocês vão receber detalhes no WhatsApp sobre como fazer a massagem em família com a história do Bom Samaritano. Deus os abençoe.